Bom, gente, mais uma vez, uma boa noite a todos e todas, em nome de Jesus. Tá bom aqui? Tá posicionado legal? Hein? Mais uma vez eu trago o abraço da Sociedade Bíblica do Brasil, a organização onde eu sirvo ali dando tempo integral, e também da igreja e do conselho, Igreja Presbiteriana de Mesquita, no Rio de Janeiro, onde eu sirvo como pastor auxiliar. Nosso conselho, nosso pastor, o reverendo Luiz Galdeano, e o pastor Paulo Natal, auxiliar junto comigo, e toda a membresia da igreja envia saudações. Também recebi telefonemas de uma turma boa lá do Rio, que assistiu anteontem e ontem o culto pelo YouTube, pela internet. Eu estou falando YouTube, mas eu acho que foi pelo YouTube, foi pela internet, né, pastor Arilton? Já está no YouTube? Eles assistiram, e o reverendo Carlos Vargas, da Igreja Presbiteriana de Honório, pastoreamos juntos lá, ele está lá até hoje. Ele é parente de um outro Carlos Vargas aqui, o Carlinhos. E ele assistiram os cultos, aí se falaram aí ontem, já recebeu o abraço virtual do Carlinhos por telefone e mandou um abraço para toda a igreja também, o pastor reverendo Carlos Vargas. Essa igreja vai longe, hein? É bem conhecida, hein? Conhece gente de todo que é lugar. Ele falou, você está pregando na igreja da minha família, rapaz. Eu falei, rapaz, que bom. Ou é o mundo que é pequeno, ou é a igreja que é grande, né? Que vai indo, assim, essa família é enorme. Graças a Deus por isso. Eu queria que nós lêssemos, irmãos, o texto, assim como estamos, sentados, reverentemente sentados. Esse texto que está proposto, Atos capítulo 9. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada e nós vamos usando o texto do Data Show. Atos 9, de 31 a 35. Eu abri no João. Atos 9, 31 a 35. Normalmente o texto de Atos 9, ele é muito conhecido porque conta a conversão do Saulo. A gente às vezes lê assim, parece que salta do texto a conversão de Saulo. E dá a impressão que só tem isso ali. Mas tem um detalhe aqui muito importante também, que fala sobre isso, sobre a igreja crescendo. E diz assim um texto: assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarón viram Enéas e se converteram ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. E pedimos que, assim como abrimos o livro, Ele abra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós costumamos falar quando somos crianças, muitos sonhos, muitos planos, mas uma pergunta que todo mundo já ouviu e até já fez, é o que você quer ser quando crescer, né? Todo mundo já respondeu isso. Já pensou sobre isso quando é criança? Quando você é criança, o que você quer ser quando crescer? E aí a pessoa cresce. Aí a gente tem que perguntar: o que você deixou de ser quando cresceu? Que muita coisa na trajetória mudou. Para alguns, né, muita coisa mudou. Cada um tem a sua história. Histórias lindas, histórias de dificuldade, sacrifício, de muitos sonhos. Aí você olha para você hoje e os planos que você tinha lá. Estou falando isso porque a partir de hoje a gente já começa a contar os 45 anos da igreja, né? Agora amanhã já colocamos o pé nas comemorações dos 45 anos. Tem muita coisa ainda bonita para acontecer na frente. E eu fico vendo os presbiterianinhos cantando aqui. Que bênção esse investimento. Que bênção, isso nunca mais eles vão esquecer. Eu fui nascido e criado em igreja. E eu me lembro do dia da minha conversão. Eu, desde criança, como eu falei, numa igreja que era bem fundamentalista, eu conhecia todas as salas do palácio, mas não conhecia o rei. Conhecia nome de sala, nome de coral, o nome das classes, todas as salas do palácio eu conhecia,
mas não conhecia o rei. E conhecer sala de palácio não segura ninguém. Até um dia que eu tive um encontro numa reunião na ABI, e o pastor Paulo Brito pregando, e ele expôs o Evangelho, o Rei Jesus. E aquilo, o Espírito Santo, o reverendo Jeremias Pereira, diz uma coisa interessante. O Espírito Santo mistura a voz dele com a voz do pregador, né? E ele foi descrevendo a minha vida. Eu me lembro que eu gostava de pega, gostava de correr naqueles rachas que tinha lá. Porque quando minha mãe me levava pela mão, eu ia. Mas quando ela disse, siga o teu coração agora, né? Já estava com meus 15 anos, aí eu já, 14, 15, eu fui com a turma da rua, queria ver algumas coisas lá. E acabei correndo nessas coisas de pega. E um dia nós fomos buscar um carro em frente à ABI, quarta-feira à noite. E era o melhor lugar na década de 70 para marcar encontro, porque ali reunia a igreja do pastor Paulo Brito. E eu fiquei parado, os rapazes não foram levar o carro, e eu fiquei parado 7 da noite, começou a chegar crente. Pessoal com a Bíblia na mão. E eu encostado da pilastra, o colega que foi comigo já amarelou, falou, alguma coisa deu ruim aí, eu vou embora. E eu fiquei ali olhando. Quando eu vi aquele pessoal crente chegando para o culto, a minha cabeça ficou igual televisão, sabe? Sai um comercial, entra outro. Sai um comercial, entra outro. Eu comecei a lembrar das historinhas que eu ouvia na escola dominical, quando era criança. Davi e Golias, roda a pedra, tchum, pá, cai. Samuel, Deus chamando 3 vezes. Até as histórias missionárias da APEC, né? Samuelito, o menino lá, o livrinho sem palavras. Tudo aquilo foi bombardeando. Por isso que eu digo, essas crianças nunca mais vão esquecer as histórias. Elas vão florescer. E eu fiz uma oração silenciosa. Eu falei, Senhor Jesus, o meu lugar não é aqui fora. O meu lugar é com os crentes, com esse pessoal da Bíblia na mão. Mas eu estou tão errado. Se eu ainda presto, então fala comigo. Porque se o teu negócio é com gente perdida, o teu negócio é comigo, então. Mas eu queria te ouvir como eu te ouvia no passado, quando minha mãe contava essas histórias, quando eu ouvia na classe da escola dominical essas histórias, com aquela simplicidade. Eu queria te ouvir novamente, voltar a te ouvir como eu ouvi. Mas silenciosamente orei. Eu senti um tapa no meu ombro assim, alguém catucou e falou, tudo bem? Quer ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida? Eu falei, opa, quero. Ele me levou lá no 9º andar, no auditório da ABI. E me colocou no meio do auditório. Falei, caramba, o cara me colocou no meio. O melhor lugar para colocar visitantes. Ele fica sem jeito de sair depois, né? No meio. E eu fiquei ali. O Paulo Brito pregou sobre Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Marcos capítulo 10. Jesus passando em Jericó. E quando saía de Jericó, Bartimeu à beira do caminho gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Todavia ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levante-se, o mestre te chama. Ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele, que eu torne a ver. Ele falou, vê. E imediatamente passou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse foi o texto. E o Paulo Brito disse, pregou e descreveu a minha vida. Eu disse, alguém contou para ele. Ele não podia saber tanto. Ele falou, era profeta, o Espírito Santo dizendo, isso é com você, isso é com você. E ele disse assim, Bartimeu, você que está sentado aqui, quer voltar a ver Jesus como você via no passado? Você quer voltar a ver Jesus como você via na inocência? Vem aqui à frente. Eu falei, é comigo. Isso aí é imbatível, não dá para resistir também. Eu nunca fui de perder a oportunidade. Eu não sei quantas pessoas foram à frente, mas eu saí derrubando a Bíblia de todo mundo. Eu fui o primeiro a chegar lá na frente. Interessante que o pastor Daniel Bonfim era um metodista, baixinho, e falava grosso. Ele era pernambucano. E ele estava recebendo os novos convertidos. Eu fui o primeiro e me ajoelhei. E o tablado da ABI é bem liso, aquela tábua corrida, bem encerado. Eu segurei na bainha da calça do homem e balançava. Pastor, o que eu devo fazer para ser usado por Deus? O que devo fazer para ser usado por Deus? O velhinho balançava, eu quase derrubei ele. Ele segurou meu ombro. Ele disse assim, basta não atrapalhar que ele te usa. Foi o primeiro conselho pastoral. Basta não atrapalhar, ele te usa. Aí depois ele falou no meu ouvido, perguntou, como é seu nome? Eu disse, Marcos.
Aí ele falou no outro ouvido, Marquinhos. Já me chamou no diminutivo. Eu lembrei logo de Isaías 41, verso 14. E tu, vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequeno. Eu te farei um trilho de cortar com 2 lâminas. Quem te humilhou vai ter que te exaltar. Quem zombou de ti vai saber que tu tens um Deus. Ele falou, Marquinhos, eu já senti o carinho. Olha o que ele disse. Você é um barco à vela. O Espírito Santo é o vento. Deixa ele te soprar. Ele vai te usar. Deixa ele te levar. Eu já saí dali da ABI querendo evangelizar todo mundo. Associação Missionária Evangélica Maranata, o nome da igreja. Eu já saí querendo evangelizar. Eu falei, Senhor Jesus, manda as almas. Eu quero agora correr atrás do tempo perdido. Esse tempo que eu não evangelizei, eu já estou com 18 para 19 anos. E agora eu quero correr atrás do tempo perdido. Manda as almas, eu quero evangelizar. Eu morava em Bangu. A ABI era no Castelo, no centro do Rio. Tinha que pegar 2 ônibus, um até Marechal Hermes, de Marechal Hermes para Bangu. Era uma viagem. Eu sentei no ônibus, no ponto final. Sentei no canto, na janela. Sentou um senhor do meu lado. Ele perguntou, que horas tem? Eu falei, é hora de aceitar Jesus. É hora do senhor abrir o coração para Jesus. Ele falou, você é doido? Eu falei, sou doido por Jesus. Aí ele foi lá para frente. Aí eu falei, esse já ouviu, manda outro, Jesus. No calor da evangelização, manda outro. Aí sentou um segundo. E falou, dá para abrir a janela? Eu falei, dá, claro. Aí, Rio de Janeiro quente, toda vez. Abri a janela. Ele disse, está quente, né? Eu falei, quente está aqui dentro, meu amigo. Sabe, eu não sabia que eu era filho de Deus. Hoje eu descobri, o evangelho entrou no meu coração. O Espírito Santo falou e agora eu estou pegando fogo por dentro. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. Aceita Jesus, abre o coração e vai incendiar a sua alma. Ele não disse nada, só levantou a sobrancelha. Deu um lugar lá na frente, ele foi. Eu falei, manda outro, Jesus. Esse já ouviu, já foi. Aí sentou um terceiro. Ele não sentou, ele desabou do meu lado. Seu Francisco de Assis, lembro o nome dele até hoje. Seu Francisco sentou no canto e falou, o dia hoje foi de matar. Eu estou quebrado. Eu disse, quer passar para a janela? Ele, quero. Aí eu fui, e aí eu prendo ele, né? Você ficou? Eu fui evangelizando ele, olha, eu tenho 18 anos para 19. Eu não estava cansado do dia, não. Eu estava cansado da vida, sem gosto de nada. Jesus entrou no meu coração, me renovou. Deixa ele entrar no seu coração. Deixa Jesus renovar a vida do Senhor. Vai tirar o cansaço do dia e vai tirar o cansaço da vida. Ele estava tão cansado e não tinha lugar lá na frente, só tinha um jeito, é me ouvir. Ele foi me ouvindo, está na igreja até hoje. Está na igreja congregacional do Encantado, Rua Clarimundo de Melo, 50. Quando ele dá o testemunho dele, ele diz assim, o pastor Marcos me ganhou no cansaço. Literalmente, né? Coisas que você aprende na infância, os presbiterianinhos que ouviram aqui, isso vai florescer. Não tem preço isso. E é uma idade que nós fazemos planos, nós temos sonhos, estamos aprendendo, estamos sendo formados. Depois na adolescência, depois na juventude, temos sonhos e fazemos planos, né? Hoje, o Fran estava lembrando aí do nosso início lá de mocidade. Eu fui preletor num retiro de mocidade. A gente estava lembrando, o Max sempre organizava essas coisas. Mas jovem faz qualquer coisa, vai em qualquer lugar, né? Arrumar um retiro lá em Alegre, num colégio. E o único lazer era num quartel da PM, né? Que salvava a pátria para a gente se divertir, era ir lá para o quartel. Era naquele tobogã, lá em cima o colégio. Rapaz, desconfortável. Ô negócio. Hoje a gente fala, será que eu não ia aguentar de novo aquilo não, rapaz? Dormir em colchonete, dormir mal. Longe e desconfortável. Mas jovem faz tudo, né? E a benção. Agora eu, pronto. Foi saindo pastor dessa geração. A gente fazia tudo. Eu já dormi até em escada, em retiro. Faltou lugar para dormir. Tem a escada, bota lá os lençóis. Minhas costas ficavam igual o dinossauro, né? De manhã, né? E a gente faz. Hoje, eu tenho ouvido histórias de pessoas assim, histórias muito bonitas. Gente que veio de baixo, gente que veio só com sonho. O Marcelo vem lá da ponte aérea com os Estados Unidos, o governador Valadares. Lá tem ponte aérea. Vem tentar a vida, vem para o Espírito Santo, vem com sonhos, né? Vem gente assim. O outro deixou de ser militar, também policial.
E as pessoas vão trocando sonhos, vão tendo outra coisa. Gente que era líder de juventude, aí torna político, torna prefeito. Vai lá, na juventude tem sonhos, tem muita coisa. Quando a gente consegue chegar lá, a gente olha para trás e fala, quanta coisa eu passei, mas eu cheguei aqui, né? Mas muitos outros foram se distanciando de si. Esse é o grande problema. Foram se distanciando dos seus sonhos. Nós temos uma doutrina, a Igreja Presbiteriana, graças a Deus, da eleição. Salvação ninguém perde. E eu estava falando no rádio esses dias, me perguntaram por que o presbiteriano evangeliza. Se já está todo mundo eleito, por que vocês evangelizam? Eu contei para o reverendo Arildo. Como eu não tenho muito recurso, eu uso parábola, né? Eu uso ilustração. Eu falei, olha, pensa numa pessoa que foi criada no colégio interno. Aí quando faz 18 anos, o colégio diz assim, agora você tem que ir. E agora é maior de idade, deu uma carta de apresentação para o primeiro emprego e vai. E foi. Essa pessoa vai trabalhar, vai desenvolver suas habilidades e aí resolve correr atrás da sua história, da sua genealogia. Quem foi meu pai? Como é que eu vim parar no mundo? Aí descobre o lugar que ele foi registrado. Vai na cidadezinha, descobre o cartório, mas descobre outra coisa. É que o pai dele registrou outros filhos, ele tinha irmãos. Ele não sabia, ele falou, então meu pai me registrou outros filhos, então eu tenho irmãos. Eu vou achar meus irmãos. Mas como é que acha? Vai na rua perguntar, você é meu irmão? Não sei, você é doido, não te conheço. Como ele era palestrante, ele se informou sobre o pai, ele disse, todas as palestras minhas, eu vou colocar informações do meu pai. Vou falar, meu pai, por exemplo, era assim, morava em tal lugar, tinha esse jeito de ser. Vez por outra, alguém levantava na plateia, peraí, meu pai também, eu também sou de tal lugar. Então você é meu irmão, esse é meu pai. Presbiteriano evangeliza para achar os irmãos. A gente fala do pai. Os irmãos se identificam. Opa, eu sou filho dele também. É assim que a gente fala. É só para achar os irmãos. E quando completar a família, vai todo mundo, em nome de Jesus. O texto do Enéas aqui, diz o texto aqui, versículo 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O que a igreja faz quando ela tem paz? Qual é a agenda da igreja? Quando ela está sendo perseguida, ela faz o que dá. Está fugindo, se esconde dentro de buracos, escondido em porões, não tem como botar som, não tem como botar placa, aqui tem uma igreja. Escondido. Mas quando tem paz, não tem ninguém perseguindo. Quando a igreja está em paz, a agenda dela é edificar-se e caminhar no temor do Senhor e crescer no consolo do Espírito Santo. E no consolo do Espírito Santo crescer em número. A igreja, quando tem paz, ela se edifica e ela caminha no temor do Senhor. Ela não relaxa, ela tem esse temor de devoção. A igreja também, quando tem paz, ela visita os crentes. Ela quer saber como é que está a vida do irmão. Somos uma família. Se um sofrer, todos sofrem. A igreja, quando tem paz, ela vai na casa dos crentes. Diz o texto que, como ela tinha paz, Pedro foi por toda parte. Foi visitar os crentes. Foi visitar os santos que moravam em Lida. Vai longe. Visita o município todo. Ele foi em Lida e foi por toda a região de Sarona. Ele visitou uma cidade e todo o município. A igreja, quando tem paz, ela procura saber como é que os crentes estão. Ela desenvolve relacionamentos sadios. E a igreja, quando tem paz, tem um tratamento com dignidade. Pedro foi visitar os santos. Olha que bonito, chamavam-se de santos. Um respeito. Ainda que quando o outro acertava, é santo. Quando errava, era santo. Só um santo que errou e vamos ajudar a levantar, mas é o santo. A salvação não se perde. Eu posso até me perder, mas Deus não me perde. Eu posso me perder de mim, eu posso ter Alzheimer, ficar com amnésia. E alguém perguntar, você ama Jesus? Eu, não. Você aceita Jesus? Não. Eu me perdi de mim, mas Deus não me perde. Ele é meu e esqueceu. Ele é meu e não sabe, mas nunca deixou de ser meu. O filho pródigo se afastou. Ele envergonhou o pai? Sim. Ele fez coisa muito feia? Sim. Ele se sujou? Sim. Ele conseguiu deixar de ser filho? Não.
Quando ele volta, o pai fala, meu filho, ele até ensaia um discurso de pedir desculpa. Mas quando ele começa, pai, pequei contra o céu, o pai fala, cala a boca, para, você voltou, isso é o que basta. Deixa o passado passar. Gente, prepara o banho para ele, roupa nova, sandálias nos pés e o anel no dedo. Só quem era da família usava o anel da família. Autoridade, dignidade, resgatou a dignidade. Você não conseguiu deixar de ser filho, voltou para o seu lugar. O Senhor exalta a cabeça, levanta a cabeça. Ó vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequeno. Eu te farei do teu tamanho, tu serás grande. Esse é o Evangelho. E esse é o Deus do Evangelho. O Deus que não perde os seus. Um Deus que trata-nos com dignidade. Então a igreja, quando tem paz, ela visita os crentes, ela se edifica no Espírito Santo e ela sabe que quem acrescenta é Jesus Cristo. E assim o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Olha, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, o verso 31, crescia em número. No temor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Quem traz crente para a igreja não é a minha habilidade, nem a minha diferença de pregação, é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz e ele usa, usou a mula de Balaão, não vai usar o Marcos Batista, Deus usa. Tem uma história muito interessante, em Detroit, nos Estados Unidos. Uma chuva torrencial. O pregador não foi, aí só tinha um grupo de mulheres e o zelador. Meia dúzia de pessoas, se muito. E aí as mulheres disseram para o zelador, irmão, nós já estamos na igreja, não veio ninguém, veio nós, mas não podemos ir embora assim, tem que ter culto. E o zelador, um diácono, que gaguejava, ele falou, mas quem prega? O senhor? É o oficial da igreja. E o homem gaguejava, e o homem... Eu já fui gago, sabia? Na minha adolescência eu gaguejava. Às vezes para falar meu nome gaguejava. Eu acho que eu estou voltando atrás agora. Quem me vê falando assim não imagina, né? Mas eu já fui travado para falar. Agora, se o pastor não me der um toque, eu vou direto. E aí, no meio da chuva, o diácono, na força do cargo, vamos lá, então vou ler. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele abriu e caiu em genealogia. Sabe aquela genealogia de números? Uns nomes complicados. Nome em português, você já gagueja, imagina nomes hebraicos. Né? Eu vou usar Lael. Isso para uma pessoa normal. Eu já falo, imagina quem tem uma boa oratória já gagueja, imagina o gago. E o homem falou, vamos ler isso. E aí no meio da chuva, quem entra? Um visitante, um bêbado. E olha que ele não entrou para assistir o culto, ele entrou porque era a única coisa que estava aberta para fugir da chuva. Ele queria de abrigar da chuva. A igreja, seja lá o que for, acho que ele nem olhou o que era. É um abrigo da chuva. Sentou no último banco para esperar a chuva passar. O gago leu genealogia. Levou um tempão para ler. E falou, irmãos, essa é a palavra, e está aqui, e vamos orar. E você vê que fulano vive tantos anos e foi diminuindo a idade. Mas nós estamos aqui, Deus nos abençoe, vamos terminar o culto. Aí a irmã falou, faz apelo. Não, mas só tem crente. Não, mas tem um visitante. E o cara bêbado lá. Ele falou, tá bom, faz apelo. Quem vem à frente? O bêbado. Acabou o culto, o bêbado entrou na chuva e foi embora. Esse culto tinha tudo para não ter nem registro de ata, nem de relatório pastoral, teve nada, não aconteceu. Porque, olha só, um gago prega em genealogia, não prega, lê, faz apelo e quem converte é um bêbado. E não teve culto, então não teve nada. A não ser que você continue lendo essa história. Quando aquele bêbado sai, ele já fica curado da bebedeira. Ele se converteu de verdade. Ele entrou pela chuva e já ficou curado daquilo. O nome dele é William Booth, fundador do Exército de Salvação. A denominação que tem mais missionários no mundo todo. Todas juntas, não tem tanto missionário como o Exército de Salvação sozinho. O Espírito Santo é impressionante.
ele usa um texto de genealogia lido por um gago e um bêbado se converte. É meu filho e não sabia, hoje ele vai saber. O milagre é na ação do Espírito Santo, não está na habilidade humana. Quando eu fui capelão em Bangu 1, a diretora perguntou assim, por que o senhor vem pregar na cadeia? Essa gente já está perdida. Eu falei, bom, o evangelho é para gente perdida. Esse aí eu não preciso convencer que eles estão perdidos. Na igreja eu tenho que convencer a pessoa que está perdida. Aqui não precisa. Ela falou, mas aqui não tem resultado. Eu dizia para ela, doutora Miriam, o Espírito Santo não conhece grade. Ele sopra em Bangu 1 com a mesma liberdade que sopra na igreja. O Espírito Santo é livre. E aí quando alguém se convertia, se manifestava aceitando, ela dizia, que garantias que o senhor dá que ele se converteu? Eu dizia, nenhuma. Na igreja eu não dou garantia, eu vou dar garantia aqui. Agora, põe câmera nele, olha daqui para frente. Pelos frutos conhecereis. E a rua é o teste final. Os apóstolos, quando foram presos, diz lá em Atos, uma vez soltos, procuraram os irmãos. É quem procura quando sai é o teste final. Se for solto, procurar os irmãos, bom, ali é um crente, nasceu de novo. Mas se for solto e procurar a criminalidade, então foi só performance, né? Então a rua é o teste final. E outra coisa, o último sermão de Jesus foi para um preso na cruz, Bangu 1. E 50% se converteu, né? Porque eram 2, um converteu. Se eu ganhar 1%, eu estou feliz. Se 1% se converteu, eu estou feliz. E Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles. Então, também manda lembrar dos presos. E Mateus 25, o critério último de avaliação é, tive fome, 6 ações. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo, me visitaste, preso, foste ver-me. 6 ações que a gente nem considera espirituais. Jesus fala que o critério último da separação vai ser, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome. Então, preso, o caminho da igreja, o caminho passa pela vida do preso. E o Espírito Santo não conhece grade. E é interessante que ela disse assim, mas você, ela via a conversão, né, as coisas acontecendo, ela dizia, mas vocês crentes têm algo diferente. Eu dizia, não é algo, é alguém. Mas o que é isso que vocês têm? Não é isso, é esse. É Jesus, é uma pessoa. Então a igreja, ela se edifica sim, no temor do Espírito Santo, adorando a Deus, reconhecendo a pessoa de Jesus, e a ação que faz a igreja crescer é a ação do Espírito Santo. Quem traz gente para a igreja, quem converte, quem faz nascer de novo, é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Então não pense que você tem menos possibilidade ou mais. Saiba que você é dependente do Espírito Santo. E ele usa quem ele quer. E a igreja cresce. Então, quando a igreja tem paz, os crentes são usados e são ousados. Eles não ficam se medindo. Eles falam. E o Espírito Santo trabalha com aquilo que eles falam. E nessa agenda da igreja, Pedro vai lá à cidade de Lida. Vai visitar os santos. E aí o pessoal diz assim, Pedro, tem um homem aqui, amigo nosso, Enéas. E ele ficou paralítico, tem 8 anos. A vida dele parou, tem 8 anos. O Enéas não era paralítico de nascença, era um adulto que ficou paralítico há 8 anos. Interessante é o nome, né? Essa questão do nome. Normalmente, quando se coloca o nome, né, no filho, para homenagear alguém, né? Às vezes o pai bota Júnior, bota filho, né? Filho, né? Max ali, filho e tal, Júnior. Ou então homenageia alguém da família, neto, o avô. Ou então homenageia um personagem. Eu tinha um amigo na escola primária que o nome dele era Hércules. E eu falei para ele, você tem algum parente chamado Hércules? Não. Então por que seu pai te botou o nome de Hércules? Foi pela mitologia. O deus grego, a mitologia. E essa era a crise dele. Porque ele era magro, muito magro, e falava fino. Então, quando a professora fazia a chamada, ele pedia a gente, responde aí. Hércules está presente. Quero ouvir. A professora caprichava, né? Hércules. Ele tinha que dizer, presente. Aí era a risada toda. A expectativa era que ele fosse o Hércules. Nome assim.
Enéas. No mundo grego, no mundo judaico também, é muito prático mudar de nome. Jesus encontra Simão e o chama de Pedro. Em Atos, ele já é chamado de Cefas. Encontra Bartolomeu, Natanael. E vai mudando de nome. Moisés mudou o nome de Osés para Josué, né? Josué, filho de Num, que era Osés, Moisés é que mudou o nome dele. E conforme o perfil do cara, até em Atos, não se sabe se Apolo era o nome próprio ou se foi a fama que ele conseguiu. O cara pregava tão bem, o pessoal até dizia, Paulo, tem um cara que prega mais que você aí. Paulo falou, quem prega bem é o Espírito Santo, ele usa quem ele quer. E que bom que tem. Que bom que tem. Paulo não tinha crise, né? Que bom que tem. Agora não tem esse partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Temos que ser de Cristo. Pronto. O nome. Talvez aqui, quando o pai coloca o nome de Enéas, Enéas era um deus grego, da mitologia grega. Ele era o salvador de Troia, na história. Enéas é o único personagem grego que está na Ilíada e está na Odisseia, nas duas peças teatrais e clássicas da filosofia grega. Enéas significa aquele que faz. De repente, esse cara era proativo, e seja lá qual foi o nome dele, que ele chegou Enéas, chegou aquele que faz. Tem dois tipos de gente, né? De pessoas. Tem aquelas que quando chega o pessoal, oba, chegou a solução. Tem outros que quando chega o pessoal fala, chegou. O Enéas era o cara que quando chegava o povo, chegou a solução, agora vai. O Enéas vai. Era aquele camarada que tinha isso. Mas alguma coisa aconteceu com o Enéas. Ele deixou de ser o Enéas, paralisou. Está aí um homem, jazia de cama. Não dizer que ele vivia na cama, usaram a palavra de cemitério, jazia, morria um dia depois do outro, pois era paralítico. Certo homem, Enéas. Pedro falou, vamos lá, rapaz. Ele está paralítico há 8 anos. O Pedro foi visitar o Enéas. Interessante como ele entra na casa do Enéas. Ele entra lá e o Pedro não diz assim, Enéas, cheguei. Chegou a solução. A minha sombra cura. Já curei paralítico na porta do templo. Agora a tua vida vai mudar. Enéas chega humildemente, Pedro chega humildemente e diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. A igreja quando está em paz, a igreja forte, a igreja que cresce, é a igreja que diz que quem faz é Jesus Cristo. Quem faz é Jesus Cristo. O pastor dessa igreja é Jesus. Nós somos rebanho de Jesus. E somos pastores auxiliares do pastor dos pastores, do dono do rebanho. Enéas, Jesus Cristo cura você. E ele dá uma ordem interessante, eu acho que foi hoje de manhã. Ele diz, levante-se e arrume a tua cama. Normalmente, o que fala para um paralítico? Levanta e anda. Levanta e anda. É tudo que ele precisa. Aqui Pedro fala, levanta e arrume a tua cama. As escolas de psicologia, as 4 principais, entre as discordâncias, mas concordam numa coisa. O mundo de uma pessoa está desorganizado por fora, com certeza é porque está desorganizado por dentro. Pessoa que não consegue organizar a mesa de trabalho, que não consegue organizar o seu quarto, ele está vivendo para fora o que é que lhe está acontecendo por dentro. A pessoa que está desconectada por dentro não consegue colocar ordem na vida para fora. E Jesus Cristo cura. Pedro fala, Enéas, Jesus Cristo te cura. E olha o que ele fala, levanta e arruma a tua cama. Pedro percebe que o Enéas está desconectado por dentro só de ver o quarto dele por fora. Imagina o Pedro chegando na casa do Enéas e dizendo assim, Enéas, tocando guitarra, tocando bateria, arrume o teu quarto, ajude a tia. Não foi que cantaram aqui? O Enéas, retoma a vida. Enéas, Jesus Cristo te cura. Arrume a tua vida, a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Não tem nenhum sermão do Enéas na Bíblia. Mas tem que a pessoa se convertia olhando para ele, vendo ele andar, o jeito dele. Esse cara ficou paralítico e está andando de novo. Voltou a ser o Enéas. Alguma coisa aconteceu com ele. Que é isso que ele tem? Não é isso, é esse. Ele tem algo diferente, não é algo, é alguém. O jeito do Enéas se posicionar na vida.
impactava as pessoas. A pregação do Enéas era a vida do Enéas. A caminhada do Enéas era o sermão do Enéas. Ele disse: Jesus Cristo te cura, levante, arrume a tua cama. Nós estamos começando a jornada para os 45 anos da igreja. E tem muita gente aqui com muito potencial, aqui e em casa, assistindo. A minha pergunta é: o que foi que fez você parar? Você que parou. Porque tem gente que continuou, a trancos e barrancos. Às vezes a coisa, ele combinou de um jeito, a vida arrumou de outro, porque Deus dirige tudo e no fim deu certo. Ele venceu, cabeça erguida, conquistou. Mas tem gente que parou no caminho. Hoje eu vim aqui dizer para você: levanta, arruma a tua vida. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo quer colocar ordem no teu coração, caminhos aplanados. O Senhor Jesus quer tirar a confusão que se instalou dentro de você. A vida não é romântica. Nós é que temos que colocar romantismo na vida. E a vida bate sem dó. E muitas pessoas levaram tantos golpes da vida, tantos tombos, que desconectou por dentro muita coisa. Sonhos foram abandonados, planos que foram roubados, gente que fazia não faz mais. O brilho dos olhos sumiu, o brilho dos olhos sumiu. Criatividade foi embora. Hoje o Senhor Jesus manda dizer o seguinte: eu quero renovar o brilho dos teus olhos. Eu quero renovar novas criatividades no seu coração, novas ideias. Eu quero renovar e que você retome a vida, que você consiga colocar ordem em tudo para fora, porque eu vou colocar ordem em tudo para dentro. O Senhor Jesus quer destrancar o Bangu 1 que se instalou. Eu me lembro, quando eu fui capelão lá no presídio, a primeira vez que eu cheguei, a diretora me apresentou em todas as galerias. O Bangu 1 é uma caixa de concreto enterrada até o meio, em cima são escritórios e embaixo 4 galerias, onde cada galeria, salões separados por paredes dessa grossura, subterrâneos, não entra sol, é só a luz, dia e noite é a luz fluorescente. E 12 presos, são 12 que mandam, a lotação 48, que manda em 5 mil lá fora. Fica ali, segurança máxima. Eu me lembro que quando eu cheguei, só tinha um padre que dava assistência espiritual, o padre Bruno Trombeta, que se tornou um grande amigo meu, já faleceu, mas um grande amigo. E a diretora falou: olha, agora tem um pastor também. Então você pode fazer opção, ou o padre ou o pastor. E eles disseram: não, aqui ninguém quer pastor, não, aqui todo mundo já tem religião, eu sou macumbeiro, eu já sou católico, eu já sou isso, eu sou aquilo. Ninguém quer pastor aqui não. Ela: mas dê uma chance a ele. Eu falei: não, doutor, tá bom, vamos para outra galeria. Obrigado, gente. Vamos tentar na outra galeria. Aí ela: então vamos. Eu disse para eles ouvirem, mas disse para ela: é que eu queria falar sobre um homem especialista em fugas, mas na outra galeria talvez queiram. Aí o pessoal: não, volta aí, isso a gente quer, isso interessa. E aí ela falou: tem isso na Bíblia? E o escadinha disse assim: é bom que tenha, reverendo, é bom que tenha. E eu preguei sobre o gadareno. Prendiam-no com cadeias e ele fugia de todas. E eu disse: o pior Bangu 1 não é esse de ferro e de concreto. Quem está aqui sabe por que está aqui. O pior Bangu 1 é de ressentimentos e mágoas que encarcera o coração. Tem gente na rua andando dentro de um Bangu 1 existencial. Tem gente que vai passear no Bangu 1. Tem gente que está andando na rua e está com vingança. Aquele desgraçado me traiu, tem que morrer. E quando sabe que o outro progrediu na vida, e aí o Bangu 1 aperta mais. Tem gente que tem desencontros na vida, que encarceraram o coração. Esse Bangu 1 de ferro e concreto, a justiça é que abre. Mas o Bangu 1 de ressentimentos, só Jesus Cristo abre. Ele destranca. Foi o que aconteceu com Enéas. Pedro está dizendo: Enéas, Jesus Cristo veio destrancar o teu Bangu 1. Você tem que voltar a ser quem você era, retomar a vida. E hoje eu vim dizer para você isso. Jesus Cristo quer destrancar a tua vida. Jesus Cristo quer que você reassuma. Volte a fazer o que você fazia. Retome os teus sonhos, retome os seus planos. Estamos iniciando a caminhada dos 45 anos, mas tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. Então, não somente na vida da igreja, mas na sua vida. Jesus Cristo te cura. Ele quer que você retome a vida. Onde foi que você parou?
Por que você parou? Um amigo meu morava no interior de São Paulo. Ele era estudante de medicina, budista, japonês e decaso. E ele tinha um colega, crente, pentecostal. E era época de prova. E o crente falava para ele: decaso, vamos lá na minha igreja, na minha congregação, pedir oração para a prova, para a gente fazer prova. Que tinham 3, 4 provas num dia. E ele falou: não, eu já tenho meus rituais lá do budismo, eu já estou bem com isso. E o crente no pé dele: mas vamos lá, oração não quer demais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar todas as coisas. Isso deve incluir a matéria da prova. Vamos lá. O decaso, ou para se livrar do crente, ou porque acreditou, falou: vamos lá, ele não me convida mais. Foi para orar pela prova. Ouviu a pregação, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é rei. Se converteu. Ele chega em casa, o pai é sacerdote budista. O pai é faixa preta de karatê, tem 200 quilos e 2 metros de altura. Quando ele chega em casa, fala: pai, eu sou crente. Eu descobri que Jesus me ama, que eu era filho de Deus. E hoje eu tive a consciência, hoje eu descobri que eu sou filho de Deus e não sabia. O pai diz: não, você é budista, esqueça isso. E aí ele não volta atrás, ele está animado, está feliz. E o pai irritado. O pai disse: mas você vai ser meu substituto, sacerdote budista. Eu estou formando você para me substituir. Ele: não, pai, e eu nem volto mais lá. Agora eu sou crente, eu sou de Jesus. O pai, isso já era meia-noite. O pai dizia: muda de religião ou muda de nome. Ele não levou a sério. 3 da manhã, o pai foi na gaveta, pegou uma mochila, colocou umas peças de roupa, jogou a mochila na rua e diga: então você não é mais um dos nossos. E o japonês, quando corta, corta mesmo. Assim, e ligou para todo mundo. 4 da manhã, ligou para os parentes: olha, se o Idecaso chegar aí, não o receba. Ele não é mais um dos nossos. Ele agora é cristão, então não receba. O menino vai, jovem, estudante de medicina, vai para pedir carona na estrada. O motorista de caminhão via que não é garoto de rua, achou com cara boa. Vai para onde? Ele: para qualquer lugar, eu fui expulso de casa. Ao motorista: eu estou vindo de Belém com madeiras, eu vou para o Paraná. Vou ficar 15 dias, depois eu subo com grãos. Eu te levo, eu vou para o Paraná. Ele falou: eu também, quem está perdido, qualquer caminho é o caminho. Ele foi. Chegou no Paraná, cidade de Cascavel, 7 da manhã. Um frio tremendo. O motorista falou: cheguei, eu vou só estacionar a carreta, só volto daqui a 15 dias. Não, já cheguei também. Ele ficou na praça, lendo o Novo Testamento dos Gideões, que ele tinha ganho, aquele cinza. Ficou lendo o texto que ele se converteu. Aí ouviu uma voz dizendo: prega, levanta e prega. Ele olhou, não viu ninguém, mas aquilo ardeu no coração. Ele subiu no banco da praça, só tinha ele, parecia o João Batista no deserto. Não tinha ninguém na praça. 7 da manhã, ele começou a ler alto. Também não sabia pregar. O que aconteceu? As crianças que estavam indo para a escola nunca tinham visto um japonês de verdade. Só tinham visto Jaspion, Jiraiya, aquele pessoal do desenho, né, do filme. Aí falou: tem um japonês de verdade na praça, ele tem o olho puxado e tudo. Eu botei a mão nele, é de verdade. Aí a gurizada foi para a praça para ver o japonês de verdade. E aí os adultos foram: onde seu filho está indo? Está vendo um japonês de verdade? A praça encheu-se. E ele pregou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E começou a fazer apelo. E foi gente andando para frente. Ele: vou orar por você, eu vou orar por você. Tinha um presbítero da Assembleia de Deus na multidão, que ele perguntou: o irmão é de qual igreja? Ele falou: da Igreja de Jesus. Mas qual denominação? Não entrei em nenhuma ainda. Então o irmão, a partir de hoje, é da Assembleia de Deus. Presbítero esperto, né? E tem mais. Está chegando na cidade, eu estou chegando hoje. Então você já ganhou a casa pastoral está vazia. Então, tem uma cama limpa com um lençol branquinho. Você vai tomar um banho no chuveiro quente e já vamos organizar o café da manhã para o missionário. Já chamou ele de missionário. E o presbítero foi muito conhecido, batendo palma na casa dos crentes. Irmão, o missionário chegou, tem café da manhã, leva o café. Botando: irmão, o missionário chegou, vamos fazer um café da manhã lá, leva o pão. Montou um café da manhã. O Idecaso falou: meu Deus, o senhor veio na frente. Isso é sinal que eu fiz a opção certa. Muito obrigado pelo teu socorro. E ali ele ficou 3 anos e pouco. E engraçado que o presbítero falou assim: irmão, vamos começar uma série de conferência hoje até domingo. E era segunda-feira isso. Vamos começar a série de conferência hoje até domingo. E o irmão prega.
Ele falou, mas eu só sei esse versículo. Prega esse. Aí, segunda noite, Deus amou o mundo de tal maneira. Terça-feira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que... Quarta, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Quinta, Deus amou o mundo de tal maneira. E foi gente se convertendo. Ele ficou quase 4 anos lá, 3 anos e pouco. Fez curso por correspondência. A igreja crescendo, organizou a igreja, aquela congregação, a igreja foi aumentando. Um dia, ele está virando na cama de madrugada, o sono não vem. Aí 3 da manhã ele fala, bom, Jesus me acordou para orar. Fez o ritual dele, né, o costume, orou. Agora me dê sono, Senhor. O dia é cheio amanhã. Voltou, deitou, o sono não vem, virando para lá e para cá. Sabe o que era? Saudade de casa. Ele falou, não, Jesus, não posso sentir isso. Já estou bem aqui. O Senhor conhece meu pai, conhece a minha família. Eles quando cortam, cortam mesmo. E se eu voltar lá, o meu pai me dá um golpe, e ele é faixa preta. Não vou voltar. Mas não teve jeito, Deus não ouviu aquela oração. A saudade só aumentou. O que ele fez? Foi na rodoviária, comprou uma passagem para o interior de São Paulo, onde ele morava, a família morava. Ele estava com tanto medo de chegar em casa, que ele saltou na rodoviária. A casa era num bairro próximo, vizinho. Podia ir alguns minutos, 15, 10 minutos de ônibus. Ele foi a pé. E ele pedindo a Deus que a mãe atendesse a porta. Porque se o pai atendesse, era um golpe só, ele não ia ver a mãe. Se a mãe atende, ele vê a mãe, depois o pai bate nele, mas ele viu os dois. E ele estava com tanto medo que ele botou o nome de uma perna, de glória a Deus, e a outra de aleluia. Ele ia assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Andando e orando. Senhor, permita que minha mãe atenda a porta. Chegou na casa, bateu palma, abre a janelinha, a escotilha da porta. Quem atende? O pai. Ele fala, Jesus, ano que vem eu volto para ver mamãe. E aí o pai vem andando, aquele gigante, né? Bum, bum, andando. E ele bota a mão para trás e olha para o chão. O japonês não encara o mais velho, ele está olhando para o chão. E ele viu os pés do pai se aproximando. E ele aguentou, falou, é agora, o golpe. O pai falou, o que você está fazendo aqui? Ele disse, pai, eu estou morrendo de saudade e já estou indo embora. O senhor permita que eu levante o rosto só para ver o senhor? Ano que vem eu venho ver mamãe. Eu só quero ver o senhor. As marcas do tempo, eu só quero olhar para o senhor. Deixa eu olhar. O pai dele disse, levanta a cabeça, rapaz. Pode me saudar com a paz do Senhor. Eu também sou teu irmão em Cristo. E falou, olha, quando você saiu dessa casa, eu não entendi como alguém troca tudo por uma fé. E sua mãe e eu começamos a procurar e fomos na igrejinha. E nos convertemos também. Mas a gente não sabia onde você estava para te avisar. Essa semana o pastor ensinou sobre jejum, oração e oração de intercessão. E nós ficamos orando, Jesus, o Senhor sabe onde está o nosso filho. Acha ele para nós, traz ele de volta. Ele falou, você voltou como resposta de oração. Essa saudade foi o Espírito Santo, ele é que traz. E me deu um abraço de pai para filho e de irmão para irmão. Ele é pastor, o pai dele é pastor auxiliar dele. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não conhece planos fracassados. E se alguma coisa na tua vida travou, você acha que não deu certo, você deixou de insistir, a alegria fugiu, os golpes foram duros e você acha que não tem mais solução, o Espírito Santo muda todas as histórias. Eu quero falar para você, Enéas, seja homem ou mulher, levanta, a tua vida vai se arrumar. Jesus vai te arrumar por dentro e tudo vai fazer sentido para fora. Onde foi que você parou? O que você deixou de ser quando cresceu? O Senhor quer que você retome a esperança, os sonhos e a alegria. E o Espírito Santo quer encher o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Diga para Deus, tu sabes quantos sonhos e quantos planos eu tive na vida. E tu sabes, Senhor, quanto eu botei de mim nesses sonhos.
Eu entrei com o melhor de mim, com sinceridade. Mas a vida não é romântica. Alguns sonhos foram roubados, traições, desencontros. Muita coisa ficou para trás. E muito de mim ficou para trás. Mas hoje a tua palavra diz que tu és aquele que reescreve, reinaugura a vida da gente. Tu és aquele único que consegue pegar todos os pedaços, juntar tudo de novo e fazer a vida andar. Tu és o único que consegue dar sentido à vida da gente. E eu venho humildemente te pedir, Senhor, destrava a minha vida. Faz-me retomar quem eu sou, meus sonhos, meus planos, nova criatividade, te servir, me dedicar a ti, glorificar o teu nome, que a minha vida, ainda que eu não abra a boca, mas a minha vida, o meu jeito de ser, cause impacto nas pessoas, elas procurem conhecer Jesus, aquele que mudou a minha vida. Ó Deus, eu sei que tu és o único, teu Espírito muda a história, muda a minha, destrava o que travou, devolva o sorriso e a criatividade, devolva a saúde, devolva o brilho no olhar, reacende a chama, em nome de Jesus. Amém.